Bom, são 6h03, eu acho que a gente já pode começar, né? Nós estamos ao vivo também pelo YouTube. Então, você que de repente está assistindo pela primeira vez, esse é um estudo da Bíblia. Eu gosto sempre de falar a cada começo de estudo que o nosso estudo ele é baseado unicamente na Bíblia, na palavra de Deus, tá? Onde a gente busca ver o que Deus revela para nós através da palavra dele. Nós também utilizamos um guia de estudos para nos auxiliar nessa busca do conhecimento da palavra, que é esse daqui, olha, o Ouvindo a Voz de Deus, tá? Nós temos ele impresso. Quem tiver o interesse é só entrar em contato conosco depois no privado, que a gente fornece gratuitamente, tá? E nós temos também PDF, onde a gente também está disponibilizando para vocês de forma gratuita. É só pedir também, é só falar que a gente envia, tá bom? Então, a gente usa esse estudo como algo para auxiliar, tá? Onde tem as perguntas, a gente vai respondendo, tem os textos bíblicos. Então, funciona mais ou menos assim, a gente pega um assunto naquele dia, que nem, por exemplo, hoje, nós vamos estudar sobre a volta de Jesus. Semana passada nós estudamos sobre os sinais da volta de Jesus, e hoje nós estudaremos sobre a volta, como que vai ser esse retorno? O que a Bíblia nos revela em detalhes de como que vai ser quando Jesus vier para nos buscar? Será que vai ser um arrebatamento secreto? Será que todo olho vai ver? Será que Jesus vai pisar na terra? Será que não? Que ele vai ficar só numa nuvem? Como que vai ser isso? Então, a Bíblia, ela é tão incrível e maravilhosa que ela nos revela nos detalhes de como que esse acontecimento tão esperado por nós vai acontecer, tá? Então, a gente vai fazer seguindo esse guia de estudos aqui. Hoje, o Felipe, o nosso professor, ele vai estar dirigindo esse estudo para nós, tá? E nós temos um hábito também aqui, de antes de abrir a Bíblia, nós fazermos uma oração. A gente pedir a unção do Espírito Santo, para que ele nos dê o entendimento da palavra dele, da forma como que ele quer que nós entendamos. Então, eu convido você, assim como você está, para que nós possamos juntos pedir a presença e a iluminação do Espírito Santo agora neste momento, tá? Então, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de juntos aqui aprendermos mais da tua palavra. Muito obrigada porque o Senhor deixou a Bíblia, um livro, um guia de estudos, é um mapa para que nós possamos em detalhes saber como que vai acontecer a sua volta, o seu retorno a este mundo para nos buscar. E nós te agradecemos muito por isso. E nós vamos agora abrir a tua palavra, nós vamos buscar entender o que o Senhor nos revela através dela. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja com cada um de nós aqui neste grupo, com cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, pelo aplicativo, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor ilumine o nosso coração, para que a gente entenda a tua palavra da forma correta, da forma como o Senhor quer que nós entendamos, da forma como o Senhor nos revelou através da Bíblia. Ilumine o Felipe, que vai estar dirigindo o estudo, também os demais professores, que fazem parte desse grupo, Ailton, Leandro e os demais, a todos, que o Senhor esteja conosco e o Senhor se faça presente. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém, Senhor. Agora eu vou passar em o Felipe para ele estar dando início ao nosso estudo. E aí, tá me ouvindo? Dá para ouvir, então, né? Então tá bom. Para aqueles que não me conhecem, um prazer. Meu nome é Felipe e hoje a gente estará estudando, como a Camila disse, sobre a volta de Jesus, né? Já estudamos sobre os sinais no último estudo e agora sobre a volta de Cristo propriamente dita, né? Como será? Quando será? E as repercussões disso. Vamos lá, então. Seguindo o nosso manual de estudo, hoje é o estudo número 7. O estudo número 7. E nós vamos começar, já que Camila já fez a oração, introduzindo o tema, né? E é interessante falar, quando a gente fala da importância da volta de Cristo. Porque quando a gente, desde que o pecado entrou no mundo, o povo de Deus, né, aqueles que criam no Deus Criador, eles aguardaram a redenção. E essa redenção, ela se concretiza justamente
na segunda vinda de Cristo, quando de fato todo o mal acaba. Né? Cristo vem pela primeira vez para se sacrificar por nós, e aí vem a promessa agora de que ele voltaria, e aí de uma vez por todas, para finalizar essa obra maravilhosa que ele já começou desde os primórdios da criação, né? Então vamos abrir nossas Bíblias, primeiramente no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 14, no Evangelho de João, capítulo 14, e os versículos de 1 a 3. Então, só para dar uma contextualizada no que nós vamos ler agora, é uma mensagem de Jesus, e ele está falando aqui com os discípulos. São momentos pouco antes dele morrer na cruz do Calvário, e Jesus ele passa uma mensagem para os discípulos que se estende também a nós hoje, muito importante, muito significativa. Sem dúvidas é a maior esperança de todo cristão. Alguém gostaria de ler para a gente? João 14, versículo 1 a 3. Pode ler, Vera. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Muito bom, obrigado, Vera. Então nós reparamos que Jesus aqui, já preparando, inclusive, os discípulos, né, para aquecer, renovar a esperança que possivelmente eles poderiam perder quando Jesus Cristo morreu, e já também transmitindo uma mensagem para toda a humanidade e para todos os cristãos de todas as eras que viriam posteriormente. Jesus dá uma promessa muito clara de que ele iria para o céu, mas ele voltaria. Ele iria preparar moradas para nós e voltaria para buscar seu povo, para que a gente possa estar para sempre junto com ele. Então essa é a grande esperança do cristão nos dias de hoje, é a volta de Jesus. E aí vem algumas perguntas, né? Como será essa volta e quando? Quando será que Jesus voltará? Para responder essa segunda pergunta, né? Quando Jesus volta, a gente pode recorrer ao livro de Mateus, capítulo 24, né? É um sermão profético de Cristo. Nós já lemos bastante a respeito disso quando falamos dos sinais da volta de Jesus, onde ele discorre ali sobre os acontecimentos finais e o que ocorreria antes da sua vinda. Então, em Mateus capítulo 24, versículo 36, a gente tem uma informação muito importante a respeito da data ou do momento em que Jesus volta. Alguém gostaria de ler? Eu leio. Lê para a gente então, Leandro, capítulo 24 do livro de Mateus, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Muito bom, obrigado. E aqui que Jesus estava falando, né, que dia é esse? É o dia da volta de Cristo. Se a gente pegar o capítulo 24, ler os versículos anteriores, a gente vê que Jesus está falando dos sinais que precederiam a sua vinda. E ele dá uma informação muito importante. Ninguém sabe o dia e nem a hora. Então, se por acaso alguém aparecer falando, Jesus vai voltar dia tal, não acreditem, porque ninguém sabe o dia e nem a hora. Deus, na sua infinita sabedoria, não revelou para nós a data de sua vinda. E por qual motivo ele fez isso? Para que a gente esteja sempre preparado para a sua volta. Para que a gente sempre alerta. Exatamente, para que a gente sempre fique alerta, para que a gente não relaxe, porque geralmente Jesus pode voltar muito em breve, uma vez que ele não deu um tempo para que isso ocorra. Tranquilo? Vamos seguir então. E agora vamos estudar propriamente dito como será a vinda de Jesus. Já vimos que nós não temos uma data, Jesus não nos revelou uma data para a sua volta, mas como será essa volta? Será que temos algumas informações na Bíblia que podem
esclarecer um pouquinho esse assunto para a gente? Vamos lá. Aqui ainda no capítulo 24 do livro de Mateus, no versículo 30, a gente tem uma informação muito importante. Jesus está ali discorrendo sobre sinais que ocorreriam no céu, no sol, as estrelas, na lua. E aí no versículo 30 ele diz algo muito interessante. Alguém gostaria de ler para a gente? Mateus 24, versículo 30. Desculpa, Mateus 24, versículo 30 e 31. Eu leio. Lê para a gente então, Camila. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará seus anjos com grande glória, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Muito bom. Então, nesse versículo a gente pode tirar várias lições. Primeira delas, a gente tem 2 classes já aqui representadas. A primeira são aqueles que vão se lamentar ao ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E a segunda são aqueles que serão reunidos de uma a outra extremidade da terra, serão reunidos para junto de Jesus. Outro ponto interessante, a gente vê que Jesus ele vem nas nuvens do céu, ou seja, é algo visível que vem de cima. E a gente vai entrar em mais detalhes sobre isso mais para frente. Outro ponto interessante, a gente vê que Jesus ele vem com poder e muita glória. E reparem que é muito diferente da primeira vinda dele, onde ele veio, né, simbolizando aquele cordeiro em humildade, como um homem simples, carpinteiro, né, que não era rico, não esbanjava sua glória, né? Agora, na segunda vinda, a gente já repara que a situação muda. Agora, Jesus vem com poder e com muita glória nas nuvens do céu. Outro ponto interessante, a gente vê que os anjos estão reunidos com ele. No versículo 31 diz que ele envia agora seus anjos, ou seja, seus súditos, seus servos, né, os seres celestiais, e com grande clangor de trombeta, ou seja, barulho. É um evento magnífico, não é algo que acontece de forma silenciosa, escondida, em uma certa região só do mundo. A gente vê que é um evento realmente magnífico. E aí os seus filhos agora são ajuntados. Então, quando que ocorre o arrebatamento? Quando os filhos de Deus são ajuntados para que se encontrem com o seu Senhor? É na segunda vinda. E é um momento silencioso, tranquilo, onde de repente acontece algo e ninguém fica sabendo? Nós vemos que não, porque a gente vê que o relato diz que Jesus vem com muita glória e poder e com seus anjos. Então a gente já tira algumas lições desse versículo, né? Um versículo muito importante. E agora tem outros versículos também que ajudam a gente a fechar esse quebra-cabeça. Por exemplo, o livro de Apocalipse, lá no capítulo 1, versículo 7, ele vai trazer uma lição, basicamente repetindo essa citação de Mateus aqui. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Pode ler. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Muito bom. Então a gente vê que, mais uma vez aqui agora, João, descrevendo a vinda de Cristo, ele fala também que Jesus vem com as nuvens, ou seja, Jesus vem do céu, do alto, e todo olho verá. Né? A ideia aqui é de que todos vão ver, todos verão Jesus voltar nas nuvens do céu. Até quanto os traspassaram, e aqui é uma ideia interessante, mais para frente talvez a gente consiga abordar melhor esse tema, mas nós cremos que haverá uma ressurreição especial, e aqueles que traspassaram Cristo na cruz do Calvário, que estiveram intimamente relacionados com o juízo de Deus, ressuscitarão apenas para ver Jesus vindo com a grande glória e grande poder. Mas a gente vê que todas as tribos da terra que estarão vivas aqui, quando Jesus voltar, verão a sua vinda. Todo olho verá a sua vinda. Outro texto também importante, que também confirma essa ideia, está lá no livro de Atos, Atos dos Apóstolos,
no capítulo 1, no versículo 11. Atos capítulo 1, versículo 11. E o contexto aqui, né, Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, ficou um certo tempo ainda na terra com os discípulos, e aqui ele está retornando ao céu. Alguém quer ler para a gente? Capítulo 1, versículo 11. Eu leio. Então, lê. Leia. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Amém. Muito bom, obrigado, Carla. Então a gente vê mais uma confirmação de que Jesus volta com naves do céu. Tá? Então, se disserem, Jesus está lá em certo lugar, né, como vimos nos sinais que haveriam falsos profetas e falsos cristos, né? Jesus está aparecendo lá no deserto, na casa de não sei quem, lá na igreja tal, lá no, enfim, qualquer outro lugar, no parque tal. Lembrem-se dessas palavras, que Jesus voltará com grande poder e grande glória nas nuvens do céu. Tá ótimo? Nós temos algum verdadeiro ou falso aí para quem está acompanhando pelo manual, para responder aí, né? Vocês estão fazendo simultâneo? Vocês querem fazer juntos? Eu estou respondendo. Estão respondendo, né? Então tem algumas perguntas aqui que a gente vai podendo discutir junto. Primeira afirmação: Cristo virá como um ladrão tomando muitos de surpresa. Nós não lemos sobre isso, não lemos ainda sobre isso, mas a resposta se encontra lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. E a gente pode ler esse texto agora, para ajudar a esclarecer também esse outro ponto. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pedro está lá no finalzinho da Bíblia. Um pouquinho antes de Apocalipse. Quem achar aí pode ler para a gente. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Muito bom, obrigado. Então, mais uma vez, a gente vê que Jesus, de fato, ele vem como um ladrão. E por que essa analogia é feita, né? Por que Jesus vem como um ladrão? Que metáfora, se é que pode chamar de metáfora, é feita? Porque nós não sabemos o dia, né? Não sabemos a hora, né? A gente não sabe quando um ladrão vai assaltar nossa casa. A grande diferença é se estaremos preparados ou não preparados. Mas o horário nós não sabemos. E é por isso que ele vem como um ladrão. Nós não sabemos o exato momento em que Jesus volta, mas nós podemos estar preparados para recebê-lo ou despreparados para recebê-lo. Então, a primeira pergunta aí, a primeira afirmação, né, sentença, é verdadeira. Muitos serão tomados de surpresa, porque não estarão preparados para a volta de Jesus. A segunda afirmação fala, né, a sua vinda será secreta e silenciosa. Dá para responder esse com o primeiro texto que a gente leu de Mateus, capítulo 24, versículo 30, onde diz que ele volta com seus anjos e com grande clangor de trombeta. Então isso não pode ser uma volta silenciosa, né? E se vocês quiserem complementar essa resposta, lá no livro de Salmos, no capítulo 50, no versículo 3, eu vou ler aqui para vocês. No capítulo 50 do livro de Salmos, no versículo 3, diz o seguinte: vem o nosso Deus e não guarda silêncio, e perante ele arde um fogo devorador, e ao seu redor esbraveja grande tormenta. Né? É uma ilustração que é muito parecida com a que Pedro, a gente acabou de ler em 2 Pedro, diz, né? O Senhor vem, os elementos da terra se desfarão. Então a gente vê que não é algo silencioso, é algo glorioso, tremendo.
E agora a próxima pergunta, e a gente já segue para mais uma informação muito importante sobre a vinda de Cristo, que está lá no livro de Tessalonicenses, no primeiro livro da carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Paulo nos dá mais uma informação muito importante a respeito da volta de Jesus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. 16 e 17, vamos ler o 16 também. Quem achar aí pode ler para a gente. Posso ler? Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Desculpa aí, Sandra. Pode ler, Vera. Não, leia você. Já li bastante. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém. Muito bom. Obrigado, Sandra. Então, quando que ocorre o arrebatamento? Isso já é uma pergunta que a gente consegue responder aqui. Vejam, que os vivos são arrebatados quando ouvem as vozes de trombeta, quando a trombeta de Deus é ressoada. E quando que a trombeta de Deus é ressoada? Nós lemos em Mateus 24, que é quando ele volta ao som do clangor de trombetas, onde ele manda seus anjos ajuntarem seu povo. E aqui acontece o arrebatamento do povo de Deus. E vejam que interessante, no versículo 17 diz o seguinte: nós seremos arrebatados juntamente com eles, e eles são aqueles que foram ressuscitados, né? Que fazem parte da primeira ressurreição que acontece quando Jesus volta. Nós veremos com mais detalhes isso mais para frente. Mas então, os ressurretos, que confiavam em Cristo, cristãos, juntamente com aqueles que estavam vivos por ocasião da vinda de Cristo, agora se juntam e encontram Jesus. E aonde eles encontram Jesus? Nos ares. Exatamente, nos ares, entre as nuvens do céu. Ou seja, quando Jesus vem para a terra, ele não nos encontra aqui nessa terra. A gente se encontra onde? Nos ares. Então Jesus não vai descer até a terra, nós é que subiremos até ele no céu. Isso é outra informação muito importante. Agora vamos ler mais um texto que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 15. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser parar para perguntar, fica à vontade, tá? Eu vou seguindo aqui, mas se alguém quiser parar e perguntar alguma coisa... Easy. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Alguém gostaria de ler para a gente? Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Amém. Então vamos a gente juntar agora o que nós lemos aqui em 1 Coríntios e lá em 1 Tessalonicenses, nós vamos agregar um pouquinho mais de informação à vinda de Cristo. Primeiro, nós vemos agora que Paulo, de forma mais clara aqui nessa carta aos Coríntios, ele diz duas coisas interessantes. Primeiro, que quando Jesus voltar, né, e o símbolo aqui é o ressoar da última trombeta, quando ele volta ao som de trombeta,
essa trombeta soará e os mortos ressuscitarão, agora incorruptíveis. Nós vemos que agora temos uma ressurreição quando Jesus volta, certo? E nós veremos que essa é a ressurreição dos salvos. E juntamente com esses mortos que ressuscitam, aqueles que estão vivos agora são transformados em um momento muito rápido, num abrir e fechar de olhos, para nós nos encontrarmos agora com o nosso Senhor. E aí sim se cumpre a palavra, né? Tragada foi a morte pela vitória, ou seja, o plano da redenção agora está concretizado, né? Jesus volta para finalizar essa obra e para cumprir essa promessa. Então nós temos aí a questão número 4, para aqueles que estão acompanhando no material. Mortos fiéis, que fazem parte dessa primeira ressurreição, serão transformados e arrebatados. E os vivos fiéis, ou aqueles que estão na terra, serão transformados e também arrebatados juntos, né? Tranquilo? Tudo bem até agora? Podemos prosseguir? Podemos, né? Posso ler só mais um verso que... Pode. Que colabora com esse dito que todo mundo vai junto para o céu, os que ressuscitaram e os que estarão vivos por ocasião da volta de Cristo vão junto. Aqui em 1 Tessalonicenses 4, versículo 15, vou ler para vocês. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que dormem. Ou seja, Paulo está falando que os vivos não vão primeiro que os mortos. Ou seja, vai todo mundo junto, numa caravana só, vamos dizer assim. Exatamente. Muito bom. E o versículo 17 ainda fala mais enfaticamente, né, que a gente viu, do que a gente já leu. Aí no 1 Tessalonicenses diz, né, depois nós, os vivos, nós os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Esse eles é referência aos que foram ressuscitados, né, nessa primeira ressurreição quando Jesus volta. Então, igual o Leandro falou, realmente foi uma grande caravana, aí, uma união entre os que estavam vivos e aqueles que ressuscitaram, subirão juntos para encontrar Jesus nas nuvens do céu. Ótimo. E agora vamos para a próxima etapa, porque vamos contextualizar a situação aqui. Jesus veio, né, nas nuvens do céu, com grande clangor de trombetas, barulho, todo olho verá. Nós vemos que é uma manifestação global, que todo mundo vai ver simultaneamente. Como isso vai acontecer é um mistério, mas todo o olho verá. Jesus volta com seus anjos também, e esses anjos, eles, pelo soar da trombeta, eles vão juntar o povo de Deus. Os mortos que morreram em Cristo agora ressuscitam, se juntam aos vivos, que estavam aguardando a vinda de Cristo, né, os salvos, os vivos salvos, e eles juntos se encontram com Jesus nos ares. Mas tem mais um grupo de pessoas agora, que está aqui na terra também, mas que ainda não foi citado nesses versículos, que são aquelas pessoas que infelizmente não aceitaram Jesus como seu salvador pessoal. E agora nós veremos exatamente o que acontecerá com essas pessoas por ocasião da segunda vinda de Cristo. E aí eu queria que vocês abrissem comigo agora o livro de Apocalipse, capítulo 6. Livro de Apocalipse, capítulo 6, versículo 15. Eu só queria contextualizar um pouquinho, para não ficar um verso muito perdido, mas aqui em Apocalipse capítulo 6, João está escrevendo a respeito de alguns selos que estão sendo abertos. A gente não vai entrar em detalhes sobre isso, mas no 6º selo, se vocês repararem, existem algumas características que se assemelham muito, na verdade, descrições claras daquilo que Jesus disse que ocorreria muito antes da vinda dele. Ou seja, muito antes não, muito próximo da vinda dele. Que são, por exemplo, no versículo 12, um grande terremoto, o sol escureceu, a lua escureceu. No versículo 13, as estrelas caíram pela terra. Como nós já vimos, isso são sinais claros de que a vinda de Jesus está próxima.
Versículo 14 fala que o céu agora se recolhe como um pergaminho e os montes e as ilhas sacodem, se mexem de um lado para o outro. Cremos que esse evento ainda não ocorreu, mas ele ocorrerá por ocasião da vinda de Cristo. Certo? E agora no versículo 15, que é o que eu queria focar agora, se alguém puder ler para a gente, Apocalipse capítulo 6, versículo 15. 15 até o 17. Um de cada vez, hein? Eu leio aqui. Leia aí, Ailton, por favor. 15, vale 6 15. ou 15, 7. Isso, Os capítulo reis da 6, terra. 15 ao... Isso. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e esconde-nos da face daquele que se assenta ao trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Muito bom, obrigado, Ailton. Então a gente vê a descrição agora de um grupo de pessoas que fica apavorada quando Jesus volta. Né? São pessoas que estão agora querendo se esconder de qualquer forma em cavernas, em penhascos, em monte, e eles rogam para que as montanhas caiam sobre suas cabeças, porque eles não querem estar aqui naquele momento diante de Jesus que volta nos céus. E aí vem a pergunta até interessante, né? Quem é que pode sobreviver, ou quem é que pode subsistir ou suster-se nessa situação importante, né? De calamidade, né? Da volta de Cristo. Nós não vamos entrar em detalhes, mas se você continuar lendo no capítulo 7, você vai ver que existe uma resposta para isso. E a resposta são os salvos. Os salvos, eles podem suster-se nesse momento porque eles estão sob a proteção divina. Então, esse grupo que ficou desesperado com a volta de Jesus é justamente aqueles que, infelizmente, não tomaram a decisão por crer em Cristo, né, e não colocarem a sua confiança e sua salvaguarda em Jesus, em seu sacrifício. Então, essa é a descrição daqueles que se perderam por ocasião de suas escolhas ao longo da vida e que agora, quando Jesus volta, para eles já não resta mais esperança, uma vez que eles desperdiçaram essa esperança que foi ofertada durante a sua vida. E a gente pode ler mais um texto também que nos ajuda a compreender isso. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. É interessante esse verso que a gente acabou de ler, né? Porque a gente vê, no estudo passado, a gente viu que Cristo só vai voltar depois que o evangelho for pregado por todo mundo, né? Ou seja, todos vão estar aptos a escolher a salvação ou não, né? E agora, quando Jesus volta, e esse povo aqui está se escondendo, é porque eles sabem, né, realmente quem é que está vindo, né? O evangelho já foi pregado. Não existe mais ninguém inocente aqui. Exatamente. O evangelho foi pregado, os casos já foram passados diante de Deus e agora já não resta mais esperança, né? Mas todos foram avisados. Muito bem lembrado, Leandro. E agora aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo... Você queria falar mais alguma coisa? Não? Agora, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Alguém pode ler para a gente? Eu vou ler, então. No capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte, está falando sobre o homem da iniquidade, o homem do pecado, né, o ministério da iniquidade, que já opera no mundo há muito tempo. Nós sabemos que são estratagemas de Satanás para confundir o povo de Deus. Versículo 8 diz o seguinte, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ou seja, quando Jesus volta, há também destruição para aqueles que se colocaram do lado do inimigo. Em específico aqui, sobre o homem do pecado. Obviamente a gente não vai entrar nesse assunto agora, vai ficar mais para frente,
Mas a gente vê que Jesus, ele traz juntamente consigo a ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro. Certo? Tem um outro texto que ajuda bem a gente compreender isso, que está no livro de Malaquias. Se a gente puder abrir, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, um livro antes de Mateus, para a gente compreender um pouco o que acontece quando Jesus volta a respeito dos ímpios, né? Aqueles que não aceitaram a mensagem do Senhor. Malaquias capítulo 3, versículo 2. E eu vou ler aqui. Basicamente, o que Malaquias está escrevendo aqui é basicamente o que João escreve lá no finalzinho do capítulo 6 de Apocalipse, né? Olha que interessante. Fala o seguinte: mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como um fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então a gente vê que a volta de Cristo é um momento terrível para aqueles que não estão sob a salvaguarda de Deus. Né? Fica aquela pergunta: quem poderá subsistir, ou quem poderá suportar a vinda de Cristo? E a resposta está lá no Apocalipse capítulo 7, são aqueles que estão salvos, são aqueles que colocaram sua fé em Cristo Jesus, que tiveram as suas vestes limpas pelo sangue do Cordeiro. Então todo ímpio, nesse momento da volta de Cristo, realmente será destruído pelo resplendor, pela glória de Jesus Cristo, nas nuvens do céu. Tranquilo? Então nós vamos agora para a questão das ressurreições. Falamos que tem uma ressurreição, que é a ressurreição dos salvos, que acontece quando Jesus volta, certo? Mas será que temos só uma ressurreição na Bíblia? Vamos ver o que ela fala sobre isso? Se a gente puder abrir agora lá no Evangelho de João, novamente, no capítulo 5. No Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Se alguém achar, pode ler para a gente. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida eterna, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Muito bom. Então, a gente tem duas ressurreições, né? Uma para receber a vida eterna e outra ressurreição para receber a condenação ou o juízo, né? Na minha versão diz ressurreição para o juízo, que é justamente a ressurreição para a morte eterna, né? Que é a segunda morte, que é chamada de lago de fogo e enxofre, lá em Apocalipse. Se a gente ler também Daniel, no livro de Daniel, lá no Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 12. Aliás, versículo 2, desculpa. Daniel, capítulo 12, versículo 2. É a mesma ideia, Daniel está trazendo a mesma ideia aqui que João. E olha que interessante, diz o seguinte, Daniel 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Então a gente vê que tem duas ressurreições, né? Uma para a vida eterna e outra para a morte e vergonha eterna. E agora, se a gente for lá no Apocalipse, no livro de Apocalipse, no capítulo 20, nós temos outra informação muito importante.
muito importante. Apocalipse capítulo 20, versículo 6. Todos chegaram aí? Eu vou ler aqui para vocês, então. Diz o seguinte, aqui Apocalipse 20 está falando sobre o milênio. O milênio vai ser tema do próximo estudo, tá? Então nós não vamos aprofundar na ideia do milênio, mas eu queria que esse dado aqui, essa informação já ficasse na cabeça de vocês. Apocalipse 20, versículo 6 diz o seguinte, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então, se nós temos uma primeira ressurreição, quer dizer que nós temos uma segunda ressurreição. E olha o que ele diz sobre os que têm parte na primeira ressurreição. Sobre estes, continuando o versículo 6, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Deus os 1000 anos. Então, já adiantando um pouquinho, vamos contextualizar de novo. Jesus volta com grande glória e poder e barulho de trombeta nas nuvens dos céus, com os seus anjos, os mortos que dormiram em Cristo Jesus, né, que dormiram confiando no sacrifício de Jesus, agora ressuscitam, ou seja, eles fazem parte da primeira ressurreição, eles são os bem-aventurados. Os vivos que estavam aqui na terra são transformados, se juntam aos mortos que ressuscitaram. Os dois grupos agora sobem para o céu, encontram Jesus nas nuvens do céu, e aqui diz que essas pessoas agora são feitas sacerdotes de Cristo e elas vão reinar com Jesus durante 1000 anos. Aonde? Na terra? Não, no céu, né? Porque eles encontram com Jesus nas nuvens do céu. Certo? Então nós temos aí duas ressurreições. Quando nós formos estudar o milênio, nós veremos que implicitamente está aqui o momento da segunda ressurreição após o milênio, mas nós veremos isso mais para frente, então não se preocupem com esse detalhe. O que é mais importante é saber agora o momento que tem duas ressurreições, uma para a vida eterna, que é essa primeira, que diz aqui em Apocalipse 20, versículo 6, e uma segunda, que nós vamos ver mais para frente quando que vai acontecer, que é a ressurreição para a morte eterna, ou a ressurreição para o juízo, certo? Então, continuando, já pulando a próxima pergunta, que fala a respeito do milênio, que é o tema da nosso próximo estudo, mas nós veremos claramente que a segunda ressurreição, a ressurreição para a morte eterna, ocorre após esses 1000 anos de reinado de Jesus com os salvos no céu. Tá bom? E aí agora nós vamos para um texto muito bonito, que está lá no livro de Isaías. Lá no livro de Isaías, no capítulo 25. Está todo mundo conseguindo acompanhar aí as respostas no livrinho? Então, conseguindo, a gente pode parar aqui se vocês quiserem. 25, 9, posso ler? Qualquer coisa, se alguém ficar atrasado aí, dá um grito aí. Dá um chamo, porque eu tô indo aqui Eu tô indo bem. Tá anotando bem, velho? Então tá bom. Se alguém vier com alguma dúvida, pode mandar lá no grupo também, que a gente ajuda a responder pelo livrinho. É o versículo 9 do Apocalipse? Não. Apocalipse era 25, 9. 25, versículo 9? Isso, Isaías 25, versículo 9. Posso ler? Pode ler pra gente. E naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Amém. Então esse é o cântico de quem? Dos salvos, né? Daqueles que aguardam a vinda de Cristo, daqueles que no momento em que Jesus aparecer nas nuvens do céu, vão se alegrar confiando de que aquele Salvador que eles esperavam está agora mais perto do que nunca, né? Muito próximo de nós, para vivermos para sempre com ele. E vejam que é muito diferente esse cântico aqui dos salvos, daquele lamento lá de Apocalipse 6, né? No finalzinho do capítulo 6, onde os reis da
terra, né, e os livres, os escravos e todas as outras pessoas que não aceitaram Jesus como seu Salvador, fazem aquele lamento terrível de horror e espanto e pedem, inclusive, que os montes da terra caiam sobre ele. Né? Então, a gente vê o contraste grande existente entre dois grupos de pessoas que estarão vivas aqui na terra. Aqueles que aguardam a Cristo e aqueles que são pegos de completa surpresa e despreparados. Tranquilo? Então, respondendo aí, é basicamente a transcrição, né, do versículo. Eis que esse nosso Deus, em quem esperávamos, na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Aí seria a resposta que a gente encontra aí no livro de Isaías, no capítulo 25, versículo 9, o cântico daqueles que são salvos por Jesus. E qual é o convite que Deus nos faz hoje, né? Qual é o convite que Deus nos faz para que a gente se prepare e tome uma decisão para estarmos naquele dia futuro, né, bem próximo, nós possamos cantar, né, esse belo hino aqui descrito em Isaías capítulo 25, 9. Vamos ver o que Jesus nos diz hoje para que a gente se prepare, para que a gente tome uma decisão. Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30. Mateus 11, 28 a 30. Eu vou ler aqui para vocês. Diz o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que promessa e que convite maravilhoso que nosso Deus nos faz hoje, nos dando mais uma oportunidade de nós nos achegarmos a Ele, confiarmos a nossa vida a Ele, né? Confiarmos o nosso futuro e a esperança que nós temos de novo céu e nova terra nas mãos daquele que é fiel para cumprir as suas promessas e que nos disse que muito em breve vai retornar nas nuvens do céu para buscar aqueles que aceitaram esse maravilhoso convite, né? Então, que a gente possa hoje tomar essa decisão ao lado de Cristo, e não só hoje, mas todos os dias de nossa vida, para que a gente não seja achado despreparado quando Jesus aparecer nas nuvens do céu. Então, Jesus hoje, individualmente, chama cada um de nós. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a promessa. Amém? Para finalizar, infelizmente o Leandro tocou num ponto interessante, né? E a gente vê que o último grande sinal, o grande acontecimento para a volta de Cristo, realmente é a pregação do Evangelho em todo o mundo. E a mensagem que será pregada realmente é essa mensagem de salvação para as pessoas. E todos terão a oportunidade de escolher se querem estar do lado de Cristo ou se rejeitam, né, essa única salvação que nós temos, esse único caminho que nós temos de salvação. E infelizmente a gente sabe que quando Jesus voltar, um bom grupo de pessoas terá rejeitado a mensagem de Deus e infelizmente terá ali que ouvir algumas palavras muito duras de Jesus. E essas palavras estão lá em Mateus capítulo 25, versículo 41. Mateus capítulo 25, versículo 41. Hoje Jesus nos chama, mas chegará um momento em que todo caso será decidido ou para a vida ou para a morte. E lá em Mateus capítulo 25, versículo 41, está aqui registrado uma mensagem que acho que nenhum de nós gostaria de ouvir. E diz o seguinte: então o rei, o próprio Deus, dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. Então a gente vê que nesse grande momento da história vai chegar um certo ponto
em que nós não teremos a opção mais de nos arrependermos e de confessar nossos pecados e de escolhermos o caminho certo, né, o caminho de Deus. Então, que hoje a gente possa ouvir a voz de Cristo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, para que futuramente a gente não escute essas palavras terríveis. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Leandro, acho que tem um comentário especial sobre esse texto. É só um detalhe aí que você leu, que esse fogo eterno, ele foi preparado para quem? O diabo e seus anjos. A gente só vai estar lá enxerido, né? Realmente a graça de Cristo, ela já nos cobre. A salvação está ofertada, a gente só vai estar lá se a gente realmente quiser. A graça é de graça, mas não é barato. Muito bom. Exatamente. Deu para ficar um pouco claro? Não sei se eu me fiz entender, mas a ideia da volta de Cristo, se a gente puder recapitular talvez os pontos mais importantes, é que Cristo volta agora em poder e em grande glória, na sua segunda vinda, não mais em humildade como um carpinteiro, mas agora como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, rodeado de seus anjos, ao som de trombetas nas nuvens do céu, e todo olho verá. E aí os mortos que aguardaram em Cristo Jesus agora ressurgem, que é a primeira ressurreição, né, dos bem-aventurados, e os vivos agora que aguardaram também em Cristo Jesus são transformados. Esses dois grupos se juntam e cantam, né, como está lá em Isaías 25, né, o nosso Deus, esse é o nosso Deus em que nós esperávamos, na sua salvação nós exultamos e nos alegramos. E aí nós agora reinaremos com Cristo Jesus, de acordo com Apocalipse 26, por 1000 anos nos céus. Certo? E aqueles que estavam vivos, né, por ocasião da segunda vinda de Cristo, mas que negaram essa mensagem, agora eles perecem pelo resplendor da glória de Deus, porque ninguém pode suportar, a não ser aqueles que estavam sob a proteção de Jesus Cristo. Amém? Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguma contribuição? Qualquer coisa? Só queria comentar um detalhe que é tão lindo, né? Quando a gente vê a graça que é a salvação em Jesus, que ele vem e fala, olha, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus Pai se não for por mim. E quando a gente entende que Jesus morreu na cruz para nos salvar, é receber Jesus como Senhor e Salvador, é receber também uma transformação de vida que vem ao mesmo tempo. Não é apenas a gente falar que reconhece, que recebe a Jesus como Senhor e Salvador, mas é realmente fazer dele o Senhor das nossas vidas. E isso é um caminhar, porque a vida cristã é dia a dia buscar a presença dele em oração, buscar a palavra dele, ler cada vez mais, entender, ter conhecimento e buscar conhecer quem realmente é esse Deus, que é o que a gente está fazendo agora, né, os estudos. Então é maravilhoso, porque Deus, ele realmente deixa tão claro o que ele pede de nós e o que ele coloca na palavra. Amém. Muito bom. Alguém tem mais alguma contribuição? Só se ficou alguma dúvida, pergunta, porque Pode esse tema é perguntar. realmente um tema bem complexo, assim, porque tem realmente um passo a passo, né, seguido. E se fica alguma dúvida agora, depois acaba ficando um pouco mais difícil de entender mais para frente, como o próximo tema, por exemplo, que é o milênio, é a continuação do que acontece após a volta de Cristo. Cristo vem, dá início ao milênio, que a gente vai estudar semana que vem. Então a gente tem que encerrar todas as dúvidas desse tema, que a gente está estudando hoje, a volta de Cristo, para que não dê problema ou fique mais difícil de compreender na semana que vem. Exato. Não deixem acumular dúvidas, não, porque ainda mais quando se trata de esses temas escatológicos que a gente fala, né, que é a cronologia mesmo dos acontecimentos futuros. Se ficar dúvida, às vezes começa a misturar as coisas, né, e aí gera um pouco de confusão para entender quando que Jesus volta, onde se vai se encaixar o milênio.
né, o milênio é antes e depois da vinda de Cristo, e aí gera muita confusão. Hoje em dia existe muita confusão a respeito desse assunto, né? Então, se ninguém tem mais dúvida, podemos terminar? Então a gente encerra. Eu só queria ler o último versículo, né? A gente falou aqui sobre esses dois grupos de pessoas e que a gente possa ter no coração o desejo ardente de escutar essa. Eu acho que cortou. Acho que cortou aí. Me ligaram aqui. Mas que a gente possa ter o desejo ardente de escutar essas palavras que eu vou ler aqui para vocês. Epa, estão me ligando, peraí. Diz o seguinte, lá em Mateus capítulo, no mesmo capítulo desse último texto que eu li, Mateus capítulo 25, agora no versículo 34, Jesus diz àqueles que, como a Sandra falou, né, agarraram a graça de Deus, né, tiveram suas vidas transformadas, e aí Jesus diz assim para eles: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Cortou? Tá cortando? Sim. Tá cortando, né? Lê pra gente aí. Se você puder repetir, é melhor, porque tá cortando muito seu áudio aí. Tá, é que tem uma pessoa me ligando aqui, eu tô rejeitando, mas ela liga. Lê pra gente, alguém lê pra gente o versículo 34 do capítulo 25 de Mateus, que aí lê e não corta. Eu leio. Lê pra gente, Então Carlinhos. dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vindes, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. E que a gente possa desejar escutar essas palavras com todo o nosso coração, e assim como a Sandra falou, nos agarrar na graça de Cristo, para que isso ocorra muito em breve e que possamos reinar para sempre com Jesus Cristo. Amém? Para finalizar, alguém tem mais algum comentário? Podemos terminar? Ô Sandra, você ora para a gente? Oro sim. Senhor Deus e Pai, obrigado por este dia, obrigado por este momento e porque o Senhor cuida tanto de nós que o Senhor deu a oportunidade de aprendermos mais e mais a Tua palavra, Pai. Obrigado pela graça imensa de termos a salvação através de Jesus Cristo, que morreu por nós, morreu no nosso lugar, e obrigado porque nós podemos estar conhecendo a Tua palavra. Sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, será para sempre, Pai, e tudo que o Senhor mencionou na Bíblia vai acontecer. E agradecemos porque o Senhor hoje está nos dando a oportunidade de entendermos, de conhecermos e sabermos realmente o que vem de Ti, o que vai acontecer, e nos dando esse amor tão grande que é entregar Jesus na cruz para morrer por nós. Então nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos, pedimos, ó Pai, que essa palavra tão linda que o Senhor nos ensinou possa entrar nos nossos corações e que possamos colocar em prática no dia a dia. Cuida de cada um de nós, cuida de cada um que está aqui nessa reunião e as pessoas que vão ouvir posteriormente esse estudo, ó Deus, para que todos nós tenhamos a Tua presença nos nossos corações, nas nossas vidas, Pai, e a Tua imensa graça. Muito obrigada por tudo. É em nome de Jesus Cristo que nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então é isso, meus amigos. Esse foi o estudo de hoje. Próximo domingo nós teremos o assunto O Milênio, assunto interessantíssimo, muito importante, e aí eu espero que vocês estejam aí todos reunidos mais uma vez para que a gente possa estudar juntos a palavra de nosso Deus. Amém? Beleza, Felipe. E é isso aí, pessoal. Nos encontramos semana que vem para mais um tema do estudo da palavra de Deus. Até mais. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Até mais, gente. Deus Abraço. abençoe, Boa amém. semana para vocês. Deus abençoe. Abração.